Marx e Engels, uma visão científica do Estado político. E de Jardias de Vasconcelos. Marx e Engels, dois grandes filósofos. Eles rejeitam a teoria clássica do Estado como mediador dos conflitos. Pelo contrário, o Estado é criador de conflitos sociais. O Estado nasceu exatamente com esse propósito: desencadear o conflito, objetivando a proteção da propriedade privada. Quem pensar diferentemente da referida epistemologização é abobado ou desonesto, pois o Estado é um instrumento de domínio de classes sociais. No liberalismo econômico, hoje neoliberalismo, a função do Estado é proteger o capital contra o trabalho, sobretudo a distribuição da renda. Deste modo, o Estado é uma instituição cuja função produzir a pobreza, na medida em que evita a distribuição da renda. Ideologia política da Escola de Chicago. Para proteger a propriedade privada. Do mesmo modo, o capital financeiro, o Estado neoliberal, preserva as relações sociais de domínio, estabelecendo normas jurídicas elaboradas dentro dos princípios democráticos ou estado de exceção. O judiciário é um instrumento da manutenção da pobreza. Portanto, exatamente a lógica da justiça aplicada. O juiz tem papel de capataz. Para tal, é bem remunerado pela burguesia. Deste modo, a concepção do Estado como instrumento de dominação de uma classe sobre outras substancia-se nas condições materiais de existência de uma determinada sociedade. A política pela qual o Estado adota, através do seu comando, por meio da burguesia. Sendo assim, o Estado é uma estrutura social produtiva de uma determinada forma de sociabilidade. Qualquer outro modo de entender o Estado é mentiroso, mistificador. Portanto, o Estado é fundamental. Sem o Estado, a burguesia não exerce o seu papel de exploração econômica. Não é possível a extração da mais-valia. O Estado é o resultado do caráter antissocial da vida civil. Sendo assim, o Estado existe com uma única finalidade: manter o trabalhador na pobreza. A função do Estado neoliberal: criar cada vez mais a exclusão social na produção dos pobres. Portanto, um trabalhador neoliberal, ele é simplesmente um retardado mental, classificado como abobado. A exclusão resulta da produção da miséria. Só poderá deixar de existir se for mudada a natureza política do Estado. Cada Estado político fundamenta-se em uma ideologia. Quais as principais ideologias econômicas do Estado moderno? Liberalismo econômico versus socialismo, neoliberalismo versus social-liberalismo. Dois movimentos partidários disputando o Estado, direita e esquerda, sendo que a direita objetiva a defesa do estado de exclusão na manutenção do Estado neoliberal. A esquerda, o social-liberalismo,
em defesa do desenvolvimento econômico, com a renda distribuída, mantendo o pleno consumo e produção, procurando maior inclusão social. Hoje, no mundo, está em desuso tanto o liberalismo econômico como o socialismo. O Estado moderno, sua essência política, fundamenta no iluminismo, tem como dinâmica a manutenção da desigualdade econômica, mantendo as condições de exploração. O Estado é produto da desigualdade social, uma revolução institucional na perspectiva democrática só é possível, no caso do Brasil, se os abobados tiverem uma visão crítica do Estado político, o entendimento como o neoliberalismo produz a miséria. Para tal, o indivíduo tem que conhecer o pensamento político neoliberal, do mesmo modo o marxismo em sua complexidade. Nesse sentido, quem não conhece o pensamento político científico marxista e a ideologia da Escola de Chicago como fundamento do neoliberalismo, transforma-se em um abobado útil à dominação econômica. É fundamental uma revolução social. Quanto mais longe for a exploração da mais-valia, maior o amontoado de miseráveis. E de Jardim de Vasconcelos.